Vamos para a palavra, vamos receber o pão da vida, vamos receber o nosso milagre hoje. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8, no versículo 40. A palavra de Deus venha sobre nossa vida com cura, com salvação, com purificação, com libertação. Que a palavra de Deus venha aumentar a nossa fé e venha nos dar o renovo. Louvado seja Deus, Pai, dai-nos o entendimento da Tua santa palavra, que possamos entender a Tua palavra e sairmos daqui com a fé inabalável e com o nosso milagre na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Olha que maravilha, aquela multidão estava esperando Jesus. E você está esperando Jesus? Ou você está esperando o teu milagre? Ou você está esperando Jesus? Espere Jesus, que com ele virá o teu milagre. É isso que nós temos que fazer, nós temos que esperar Jesus, nós temos que chamar por Jesus, nós temos que buscar a Jesus enquanto podemos, porque buscando a Jesus o milagre vem junto, a cura vem junto, a salvação vem junto, a libertação vem junto, a porta aberta vem junto. Louvado seja Deus, a restituição, a ressurreição, louvado seja Deus engrandecido, a salvação vem junto. E muitas das vezes as pessoas só buscam milagre, mas não buscam a Jesus. Esse povo aqui, eles estavam buscando a Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar a Jesus. Sabe por quê? Buscando a Jesus, o nosso milagre vem junto. O nosso milagre vem junto. E eis que chegou um varão de nome Jairo, príncipe da sinagoga, prostrando-se ao pé de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. Então, louvado seja Deus, aqui esse príncipe da sinagoga se prostrou a Jesus e rogou-lhe que Jesus entrasse na sua casa, porque a sua filha estava quase à morte. E nesse momento nós rogamos para que Jesus entre na nossa casa, entre nesse hospital, entre nessa UTI, e nós estamos aqui rogando madrugadas, sei a hora que você ora, você tem rogado a Deus por um milagre, você tem rogado a Deus por uma libertação, você tem rogado a Deus pela uma porta de trabalho, você tem rogado a Deus pela salvação da tua família. Louvado seja Deus e agradecido. E esse príncipe da sinagoga, ele não foi diferente, ele estava aqui rogando a Jesus para que Jesus fosse até a sua casa, porque sua filha estava enferma. E hoje, nessa madrugada, eu roguei por as pessoas que estão com câncer, roguei, louvado seja Deus, por muitas vidas, roguei pela minha vida também, pela minha família. Louvado seja Deus e agradecido. E eu creio que Jesus está entrando nessa UTI, eu creio que Jesus está entrando na tua casa, eu creio que, louvado seja Deus e agradecido, que Ele está te dando uma palavra nessa madrugada, a qual tu vai alcançar o teu milagre, a qual eu vou alcançar o meu milagre, a qual o nome do Senhor será glorificado. Como a irmã chegou aqui glorificando o nome do Senhor, dizendo que a aposentadoria do marido dela saiu. Olha que maravilha, né? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Gente do céu, ontem eu estava conversando com uma pessoa, falando de Jesus, falando das pessoas que estão doentes com câncer. E uma pessoa falou para mim que alguém da família dela, com muito dinheiro, muito dinheiro, estava com câncer. E esse dinheiro todo não estava dando cura a essa pessoa. E essa pessoa estava revoltada. Essa pessoa estava revoltada porque não tinha cura. Essa pessoa estava revoltada porque tinha dinheiro, mas não conseguia a sua cura. É isso que é o problema, gente. É as pessoas terem o dinheiro, mas não ter Jesus.
Tem coisas que vai além da medicina. Tem coisas, louvado, que o médico não pode dar a cura, mas Jesus dá a cura. E quando essa mulher entendeu isso, ela tinha procurado todos os médicos, tinha gastado todo o seu dinheiro. Eu acredito que ela era uma mulher rica. Eu acredito que é porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus bens, procurando sua cura. Mas esta mulher, por 12 anos lutando pela cura, com a medicina, louvado seja Deus, e não alcançando êxito. Louvado seja Deus, essa mulher chegou aonde? Chegou aonde Jesus estava. Sabe por quê? Louvado seja Deus, não é porque o médico não tinha condições de curar alguém com câncer. Quantas pessoas são curadas através da medicina, através da quimioterapia, através da radioterapia? Quantas pessoas são curadas, sim, através do tratamento, através da mão dos médicos, pelo poderoso Deus que deu a sabedoria, deu a medicina e deu a ciência. Louvado seja Deus, mas essa mulher precisava ser salva. Ela não precisava ser curada, porque essa mulher, louvado seja Deus, só estava procurando a cura, mas ela ainda não estava salva. Quando ela encontrou a Jesus, quando ela foi até Jesus, ela encontrou muito mais do que a cura, ela encontrou a salvação. Ela encontrou muito mais do que a cura, ela encontrou o poder de Deus no Filho de Deus. Ela encontrou, louvado seja Deus, engrandecido, um simples homem carpinteiro, filho de José e Maria na terra, mas que curava, mas que falava de Deus, mas que curava os enfermos, os paralíticos e que curava os cancerosos, porque eu acredito que essa mulher, com esse fluxo de sangue, ela estava cancerosa. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas 12 anos com essa hemorragia, e nós sabemos, louvado seja Deus, que um dos sinais do câncer é a hemorragia, um dos sinais do câncer é a fraqueza no sangue. Um dos sinais do câncer, louvado seja Deus, é isso. Mas essa mulher, louvado seja Deus, que tinha 12 anos, passava por essa hemorragia, louvado seja Deus, ela soube que havia um Jesus que estava curando. E essa mulher se aproximou de Jesus, se aproximou com uma grande fé, falando: se realmente tocasse na orla dele, seria curada. Eu não sei qual é o teu problema. O teu problema pode não ser a doença. O teu problema pode ser o teu casamento. O teu problema pode ser o teu filho nas drogas. O teu problema pode ser, louvado seja Deus, a tua vida financeira. O teu problema pode ser a tua aposentadoria. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Jesus que faz milagre. Eu sei quem é Jesus que ouve nossas orações. Eu sei quem é Jesus que glorifica o nome dele. Eu sei quem é Jesus que tem feito maravilhas no meio de nós. Esse que é a diferença. Você saber que existe um Deus que é maior do que o teu problema. Você saber que existe um Deus que é maior do que o câncer. Você saber que existe um Deus que é maior do que a medicina, a ciência. Você saber que existe um Deus que é maior do que toda inveja, todo olho grande, toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, toda obra de magia negra. Existe um Deus que é maior do que todo mal que te deseja. Existe um Deus que é maior do que toda a praga, toda a peste, toda a enfermidade. E o que aconteceu? Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. É isso que nós temos que fazer, chegar perto de Jesus. Porque muitas das vezes tu está orando, mas tu está tão distante de Jesus. A tua oração não é em espírito, não é em verdade. É apenas aquela oração repetitiva, mas não é aquela oração com a certeza, com a fé que ele ouve e responde. Que ele ouve e responde a oração daquele que vem a ele, daquele que bate, louvado seja Deus, daquele que pede, louvado seja Deus e agradecido, daquele que clama, daquele que chora, daquele que persiste como Ana perseverou. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Muitas das vezes o problema é esse.
Você ora, mas não chega perto de Jesus. Nós temos que orarmos, mas temos que chegar perto de Jesus. Nós temos que orarmos e a nossa oração tem que tocar a Jesus. Nós temos que orar e a nossa oração tem que chamar a atenção de Jesus. Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu naquela árvore para chamar a atenção de Jesus, para ver a Jesus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então a nossa oração para ter resposta, nós precisamos tocar em Jesus com a nossa fé. A tua fé alcança milagre, a tua fé toca em Jesus, o teu esforço, a tua perseverança, louvado seja Deus, Senhor, faça como Jacó, lute com o anjo a madrugada toda, mas não largue a benção, mas não largue o anjo, mas não deixe de crer, porque nós servimos um Deus que faz o impossível. A fé é isso, é você ver o impossível, é você contemplar o impossível, a fé é fazer o impossível acontecer, é o teu milagre sendo materializado. O que foi que aconteceu aqui com essa mulher? O milagre dela foi materializado, o sangue estancou. O sangue estancou, ei, a enfermidade parou, ei, o fluxo de sangue parou, ei, louvado seja Deus, engrandecido, o mal parou, ei, louvado seja Deus, a morte parou, porque a vida chegou e aonde Jesus chega, a vida chega com ele, aonde Jesus chega, o milagre chega com ele, aonde Jesus chega, a porta aberta chega com ele, aonde Jesus chega, a salvação, a redenção, a restauração chega com ele, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ore com fé, ore crendo, Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode fazer o meu milagre, eu sei que o Senhor é aquele que pode trazer à existência esse impossível, o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não vimos. Louvado seja Deus, aquela mulher não viu a cura em 12 anos. Aquela mulher, com sua fé, tocou em Jesus e o sangue estancou. Quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava ao meu coração. Quantas pessoas não estão com fluxo de sangue, mas elas estão sangrando na sua alma? Quantas pessoas não estão com fluxos de sangue, mas o seu coração está sangrando? A sua alma está sangrando. A sua dor é tão grande, que você tem sangrado por dentro. Quando eu estudava a palavra na madrugada, o Senhor falou ao meu coração. Minha filha, tem muitas pessoas que estão como essa mulher estava. Estão sangrando por dentro, a sua alma, a sua dor está tão grande, que elas sangram. As pessoas que estão no vício, as pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão passando por luta, por dificuldade, as pessoas que estão aprisionadas nos cárceres, outras pessoas estão lá arrependidas, sangrando, porque não tem força para sair das drogas. Com pessoas que sangram, elas são pessoas fracas, são pessoas que não conseguem caminhar. A pessoa quando está no tráfico, quando está no sangue, quando está nas drogas, elas não têm força. Elas não têm vida, elas não têm força para sair daquele cativeiro. Mas Jesus, ele entra naquele cativeiro. Mas Jesus, quando ele chega, ele quebra o cativeiro. Mas quando Jesus, ele chega, ele coloca nos ombros aquele que não pode andar. Louvado seja Deus, agradecido. E ele traz a vida, ele te dá sangue novo, ele te dá vida nova, ele te faz renovar como a águia. Louvado seja Deus, agradecido. Ele te dá saúde, saúde com abundância. Então o que precisamos é de Jesus. Porque se chegarmos a Jesus, nós chegamos ao nosso milagre. E muitos não querem chegar a Jesus. Muitos querem chegar ao milagre. Mas só que a gente tem que chegar. Essa mulher, ela disse, se eu tocar somente na orla dele, eu serei curada. Olha a fé dela. Olha a fé daquela mulher. Ela disse, se eu tocar, se eu chegar perto dele, tocar nas vestes dele, eu serei curada.
Louvado seja Deus. Então nós temos que ter a fé a esse ponto de chegarmos até Jesus, a esse ponto de fé que essa cura chega em nossa vida, que essa porta se abre em nossa vida, que essa libertação acontece na nossa família. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o que foi que aconteceu? Olha o que aconteceu. E tocando, e disse-lhe Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Então Pedro disse: mestre, a multidão está te apertando. Todos estão te tocando, né? Pedro estava dizendo. Todos te tocaram, porque eu imagino Jesus ali. Vocês já viram aqueles ídolos, né? Famosos, os famosos, que quando eles saem, aquela multidão vão lá para tocar neles, né? Ou se aquela multidão viesse querer tocar Jesus, né, gente? As pessoas querem tocar nesses ídolos famosos que não curam ninguém, que não salvam ninguém, que não dão a vida por ninguém. E esses fãs estão lá querendo tocar nesses homens, nessas mulheres famosas, que não fazem nada, apenas dão entretenimento, mas são idolatrados. Tem pessoas que não dormem para poder vê-los sair da sua casa, para chegar lá no estúdio de trabalho. Não é verdade? Mas qual é o esforço que nós fazemos para tocar em Jesus? Não é verdade, gente? Então, louvado seja Deus, engrandecido, que essa multidão apertava Jesus. E aí disse Jesus a Pedro: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E Jesus, ele sabia que aquela mulher tinha tocado nele diferente. Havia uma multidão tocando em Jesus, mas não como aquela mulher tocou. Olha a diferença. Aquela mulher tocou diferente. Aquela mulher tocou sangrando. Aquela mulher tocou numa dor maior do que todas as dores. Porque ela passava 12 anos sangrando. As condições daquela mulher eram de uma inútil. As condições daquela mulher eram de uma mulher desprezada. As condições daquela mulher eram de uma mulher amaldiçoada. Porque naquela época, naquele tempo, naquela cultura, uma mulher com fluxo de sangue, ela era impura. Ela era considerada impura. Então, aquela mulher era impura. Ela não podia tocar em ninguém. Olha só, ninguém queria que ela tocasse neles. Não queriam, porque ela era considerada impura. Vocês lembram lá da história de Raquel? Quando a Raquel escondeu os ídolos, o seu pai foi procurar os ídolos, e quando o seu pai chegou com Raquel, e ele disse que estava procurando, né, queria examinar onde Raquel estava, aí Raquel disse que não podia se levantar porque ela estava impura. E o que foi que aconteceu? O seu pai não tocou em Raquel. Raquel não foi revistada, porque ele estava procurando seus ídolos, não foi isso que aconteceu? Assim era a mulher do fluxo de sangue. Então a mulher que estava no fluxo de sangue, ela não podia ser, eles não queriam ser tocados por aquela mulher, eles não queriam tocar naquela mulher, mas Jesus é diferente, ele veio para tocar em você. Jesus é diferente, ele deixa nós tocar nele. Jesus é diferente, ele quer ser tocado por você com tuas orações, com a tua
tua fé, com a tua adoração, com a tua crença. Jesus é diferente, não importa se tu é um traficante, se tu é um viciado, se tu é um canceroso, não importa se tu é um paralítico, se tu é um cego, não importa se tu é um pecador, não importa se tu não tem jeito, não importa quem tu és, não importa se tu é rico, se tu é pobre, se tu é leproso, não importa quem tu és, como tu está, qual as condições que tu está, mas o importante é que tu queira tocar em Jesus. E esta mulher tocou em Jesus diferente. E o que foi que aconteceu? Olha só, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então aquela mulher, ela não teve como se esconder. Aquela mulher falou da verdade, que ela tinha tocado nele e como ela tinha sido curada. Olha só, Jesus ama a verdade. Jesus ama a verdade, e aquela mulher falou, e aquela mulher se apresentou. Aquela mulher poderia ser censurada pelo povo, mas tu, a mulher impura, tocando em Jesus? Mas essa mulher impura, tocando nas vestes de Jesus, foi curada de toda a sua impureza, de toda a sua enfermidade, de toda a sua imundície. E o que foi que aconteceu? E Jesus pegou e respondeu para aquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. É isso que Jesus quer, gente. Jesus disse para aquela mulher: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E é isso que Jesus hoje veio dizer para você. Tem bom ânimo, tenha fé, porque tua fé te salva. Então o nosso milagre depende da nossa fé, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui para te curar, Jesus está aqui para me curar, Jesus está aqui para abrir a porta, Jesus está aqui ouvindo nossas orações. Ele mesmo disse, aonde tivesse 1 ou 2 ou 3 reunidos, ele se encontraria. E ele está aqui, ele está aí na tua casa, ele está aí no teu carro, ele está aí no cárcere, ele está aí na UTI, ele está aí no pronto-socorro, ele está aí no hospital. Eu não sei aonde você está ouvindo essa live, mas ele está aí com você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele disse para aquela mulher: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então é isso que nós precisamos ter, essa fé que venha nos salvar. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida. E com ele nós teremos a nossa salvação. E com ele nós alcançaremos aquilo que queremos, aquilo que precisamos. E com ele alcançaremos a nossa vitória. O que nós precisamos é de Jesus. Porque aquela mulher, depois que procurou todos os médicos, por que a mulher procurou primeiro os médicos? Por que ela procurou primeiro os médicos? Sabe por quê? Porque Jesus não tira o mérito dos médicos. Jesus deu sabedoria, Jesus deu a ciência, Jesus deu a medicina. Então, Jesus, ele não tira o mérito dos médicos. Por isso que aquela mulher procurou primeiro os médicos. Mas aqueles médicos não conseguiram resolver a cura daquela mulher. Essa pregação não está desmerecendo os médicos. Essa pregação, ela não é contra os médicos. Vamos entender a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pregação não é contra os médicos. Essa pregação é dizendo: louvado seja Deus, engrandecido, que primeiro você deve procurar sim o médico, mas não esqueça de procurar Jesus. Mas não esqueça, se o médico não resolver teu problema, Jesus, ele pode resolver o teu problema. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes. Agora a gente volta aqui para o príncipe da sinagoga, para a gente encerrar, né? Então, deixa eu ver. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta,
não incomodes o mestre. Então, vocês lembram, né, do início da mensagem, o príncipe da sinagoga se prostrou a Jesus, dizendo que a criança de 12 anos estava à morte. Mas só que no caminho, Jesus encontra com a mulher do fluxo de sangue e para curar a mulher do fluxo de sangue, para atender a mulher do fluxo de sangue. E nessa caminhada, o que aconteceu? A filha do príncipe morre. E aí o outro príncipe veio avisar. Olha o que foi que ele disse. Louvado seja Deus. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Olha só. Então, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Tá entendendo, gente? A gente tem que orar crendo em Jesus Cristo, crendo no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que orar crendo, não duvidando. Ora você ora acreditando na cura, ora você diz: eu estou doente. Eu estou curada. E depois tu diz: eu estou doente. Eu estou curada do câncer. O câncer apareceu de novo. Ore, querido, louvado seja Deus e agradecido que você foi curado. Louvado seja Deus. Você tem que crer, você não tem que duvidar. Deus não trabalha na nossa dúvida, Ele trabalha na nossa fé, através da nossa fé. Então não podemos ter dúvida. E isso aqui, ele disse que todos choravam e preteavam. E o que foi que Jesus disse? Né? Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago, e a João e ao pai e a mãe da menina. Todos choravam e prateavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Lembra que ontem ele falou a mesma coisa na palavra de Lázaro? Lembra que ontem ele disse para Marta, para Maria, para todos, que Lázaro não estava morto, apenas dormia? Hoje ele vem aqui novamente dizendo para o príncipe da sinagoga, para a filha do príncipe da sinagoga, que a menina não estava morta, que a menina apenas estava dormindo. Então ele diz aqui: não choreis. Mas se Jesus quer curar, meu querido, minha querida, não adianta, ele vai curar, ele vai curar. Louvado seja Deus. E há um tempo de todas as coisas. Há um tempo, há um trabalhar de Deus para que haja uma salvação, para que a luz da salvação brilhe numa família, brilhe numa casa, brilhe numa UTI. Muitas das vezes o teu parente está numa UTI, sabe por quê? Porque tem alguém na tua família que não quer Jesus. E através daquela dor, Jesus está entrando. E através daquela dor, Jesus está falando do amor dele, está falando da vida eterna, está falando da salvação, está falando, louvado seja Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor que faz milagre, que dá vida e vida eterna. Então Jesus estava aqui e disse para aquelas pessoas: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Olha que maravilha. Jesus agora está pegando na nossa mão. Você crê? Eu gosto de ato de fé, gente. Eu gosto de fazer ato de fé. Você crê que Jesus está pegando na tua mão? É ato de fé. É para quem crê. Você crer que Jesus está pegando na tua mão? Fé é você ver aquilo que não é existente. Você pode ver Jesus aí, tu não pode. Mas você pode ter fé e crer que Ele está tocando na tua mão, entregando a tua vitória, entregando a tua cura, entregando a resposta da tua oração, entregando a libertação do teu filho. Ei, o Espírito de vida está entrando em UTI. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Olha aqui o que ele diz. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. O espírito de vida está entrando nas UTI agora.
O espírito de vida está entrando onde você está aí nesse leito, achando que é tua hora. O espírito de vida, ei, o espírito de vida está entrando na vida do teu filho que está como morto nas drogas. O espírito da libertação. Louvado seja Deus, ei, o espírito do renovo. Você que está aí dizendo que está abatido, desanimado, eu quero dizer que o espírito do renovo está entrando, está vindo com vida, está vindo com vida, está vindo com vida. Louvado seja Deus, porque o nosso Cristo é vida e vida eterna. Louvado seja Deus, glória a Deus e bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor que vive e reina para sempre. Bendito seja o Senhor que nos dá vida e vida com abundância. Bendito seja o Senhor que faz sinais e maravilha. Bendito seja o Senhor que é glorificado o nome dele por todos os dias, por todas as horas. De glória em glória, de vitória em vitória, nós iremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor tem o fôlego de vida e venha com esse fôlego de vida na vida dos que estão enfermos, na vida desses que estão, Senhor, abatido, triste, desanimado. Venha com teu fogo de vida, venha com teu fôlego de vida e dai-nos vida e vida com abundância. Amém. Essa foi a mensagem. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho, porque Jesus está voltando.